Nesta aula, vamos falar sobre curvas e superfícies. Muitas aplicações requerem a construção de formas geométricas suaves através de curvas, mesmo que estas sejam depois convertidas para malhas de triângulos, por exemplo, para rendering. Também, curvas são muito utilizadas para definirmos os caminhos de movimentação de objetos virtuais, como a câmera. Em computação gráfica 2D, curvas de Bézier que veremos na aula de hoje são utilizadas para definirmos os caracteres das fontes tipográficas. Uma curva paramétrica é dada por um conjunto de pontos, os quais são construídos a partir de uma função que associa cada valor de um parâmetro t a um ponto da curva. Esse parâmetro é definido em um certo intervalo, nesse exemplo, de t0 até t1. A função que define a curva, avaliada no parâmetro t0, define o primeiro ponto da curva. A mesma função, avaliada no parâmetro t1, define o último ponto da curva. Por fim, todos os outros pontos da curva são dados pela função avaliada em um certo parâmetro t', que está entre t0 e t1. Sem perda de generalidade, normalmente definimos o parâmetro da curva em um intervalo padrão de 0 a 1, como vemos aqui. Os pontos da curva são definidos em um certo sistema de coordenadas. Isso é, para cada valor do parâmetro t, temos um ponto definido a partir de um deslocamento em x e em y, a partir da origem do sistema de coordenadas. Note que estes deslocamentos são diferentes para cada ponto da curva. Isso é, são definidos através de funções reais da variável t. Para definirmos uma curva em 3 dimensões, basta adicionarmos mais uma função componente, que define o deslocamento dos pontos da curva em relação à terceira dimensão. Podemos nos perguntar como que um usuário pode definir uma curva de seu interesse. Uma opção simples seria através da definição explícita das funções componentes de cada dimensão. Entretanto, uma alternativa melhor é o uso de uma interface visual para a construção de curvas. Para tanto, a ideia básica que vamos utilizar são os pontos de controle. Dado um certo conjunto de pontos distribuídos no espaço, podemos pensar em algoritmos que constroem uma curva que chamaremos de interpolante, isso é, que passa exatamente por cima de todos os pontos de controle em ordem de maneira suave. Podemos pensar também em curvas que somente aproximam os pontos de controle. A curvinha laranja que vemos aqui é uma curva de Bézier que passa exatamente pelo primeiro e último ponto de controle, P1 e P4, e sua curvatura é controlada pelos outros pontos intermediários, P2 e P3. Se conectarmos os pontos de controle em ordem, definimos algo que chamamos de polígono de controle da curva. Para curvas de Bézier cúbicas, que veremos a seguir, é comum agruparmos os pontos de controle de 2 em 2, como vemos aqui. Note como essas duas retas definem a tangente da curva exatamente nos pontos de controle extremos. Softwares de computação gráfica 2D, como o PowerPoint, utilizam curvas de Bézier com pontos de controle para definir objetos geométricos. Como podemos ver aqui, esta curva possui um ponto de controle inicial, um ponto de controle final e outros 2 pontos de controle associados. Este ponto de controle pode ser utilizado para controlarmos a tangente da reta neste ponto inicial e este outro ponto de controle, a tangente no outro ponto. Objetos como círculos são também definidos através de curvas de Bézier. Como podemos ver aqui, podemos editar os pontos de controle para esse objeto.
As chamadas curvas de Bézier foram desenvolvidas simultaneamente nos anos 60 por Paul de Casteljot e Pierre Bézier, que na época trabalhavam para as fabricantes Citroën e Renault. Seus primeiros usos foram exatamente na criação de curvas suaves para o design de carrocerias de automóveis. O chamado grau de uma curva de Bézier é dado pelo número de pontos de controle menos 1. A curva que vemos aqui possui 4 pontos de controle e, portanto, é de grau 3. Como veremos logo mais, isso ocorre pois as funções componentes da curva são polinômios de grau 3. As curvas de Bézier passam exatamente por cima do primeiro e último ponto de controle. Entretanto, não passam necessariamente pelos outros pontos, que são usados somente para controlar a sua curvatura. Uma curva de Bézier está sempre contida dentro do convex hull definido por seu polígono de controle. Também, a mesma é invariante a transformações afins, isso é, para transformar todos os pontos de uma curva de Bézier, basta transformarmos os pontos de controle, então desenhamos novamente a curva a partir dos pontos de controle transformados. Uma curva de Bézier de grau 1 nada mais é do que uma reta entre seus dois pontos de controle. Isso é, os pontos da curva são construídos a partir de uma interpolação linear entre os pontos P1 e P2. Note que a expressão que vemos aqui é uma combinação convexa de dois pontos com parâmetro t. Se avaliarmos essa função para todos os infinitos valores de t entre 0 e 1, obteremos assim todos os pontos que formam a reta entre P1 e P2. Isso é, que formam esta curva de Bézier de grau 1. Uma curva de Bézier de grau 2 possui 3 pontos de controle. Como veremos a seguir, essa pode ser construída através do uso de interpolações lineares sucessivas. Primeiro, faremos uma interpolação linear entre os pontos de controle P1 e P2. Depois, faremos uma interpolação linear entre os pontos de controle P2 e P3. Por fim, a curva em si será definida pela interpolação linear entre os pontos construídos a partir das duas primeiras funções. Vamos ver um exemplo. Quando o valor do parâmetro t é 0,5, o ponto construído por nossa primeira função, destacada em verde, está exatamente no meio do caminho entre o ponto P1 e P2. O ponto construído por nossa segunda função, destacada em laranja, está exatamente no meio do caminho entre o ponto P2 e P3. Como vimos, a nossa terceira função, destacada em azul, irá então realizar uma interpolação linear entre os pontos definidos a partir das duas primeiras funções, construindo então o ponto em azul que vemos aqui. Este é o primeiro ponto que construímos da nossa curva de Bézier de grau 2. Vamos agora repetir esse processo para outro valor do parâmetro t, por exemplo, t igual a 0,25. Começamos novamente avaliando a primeira função, que define o ponto que está a 1/4 de distância entre P1 e P2. A seguir, fazemos o mesmo avaliando nossa função com os parâmetros 0,25, definindo outro ponto que está a 1/4 da distância entre P2 e P3. Novamente, nossa terceira e última função, destacada em azul, irá então realizar uma interpolação linear entre os pontos definidos a partir das duas primeiras funções, construindo então o ponto em azul que vemos aqui para o parâmetro t igual a 0,25. Note que este novo ponto em azul está a 1/4 da distância entre os pontos definidos pelas outras duas funções em verde e laranja. Construímos assim um segundo ponto de nossa curva de Bézier de grau 2. Podemos repetir esse processo para outros valores do parâmetro t, para construirmos mais pontos da curva, como vemos aqui para t igual a 0,75. Se repetirmos esse processo para todos os infinitos valores do parâmetro t dentro do intervalo de 0 a 1, teremos desenhado a curva de Bézier de grau 2 que vemos aqui em azul. Note novamente que fizemos isso através do uso de interpolações lineares sucessivas. A animação que vemos aqui ilustra esse processo.
podemos expandir as expressões que temos aqui, substituindo as definições das funções em verde e laranja dentro de nossa função principal em azul, onde obtemos uma única expressão para nossa curva de Bézier. Note que temos aqui um polinômio de grau 2 no parâmetro t. Por isso, essa é uma curva de Bézier de grau 2, ou quadrática. Note também que os coeficientes do polinômio que vemos aqui são definidos pelos nossos pontos de controle P1, P2 e P3. Podemos ainda rearranjar essa expressão, isolando em cada termo cada um de nossos pontos de controle. Neste formato, nossa curva de Bézier está escrita a partir dos chamados polinômios de Bernstein, de grau 2. Podemos ainda escrever a mesma curva no formato matricial. Note a similaridade desse formato com as derivações que vimos nas aulas de mudanças de sistema de coordenadas. Isto é, a matriz que temos aqui pode ser vista como uma matriz de mudança de base, onde estamos convertendo entre a base de monômios e a base de polinômios de Bernstein. Curvas de Bézier de grau maior são definidas exatamente pelo mesmo processo de interpolações lineares sucessivas. Uma curva de Bézier de grau 3, isso é, uma curva de Bézier cúbica, possui 4 pontos de controle. Definimos, então, uma função que realiza a interpolação linear entre os pontos P1 e P2. Em seguida, fazemos o mesmo entre os pontos P2 e P3, e P3 e P4. Para um certo valor do parâmetro t, por exemplo, t igual a 0,25, avaliamos as três funções que definimos, definindo os três pontos que vemos aqui em verde, laranja e roxo. Definimos agora uma quarta função que realiza novamente uma interpolação linear, mas entre os pontos gerados pelas funções em verde e laranja anteriores. De maneira similar, definimos uma quarta função que realiza a interpolação linear entre os pontos gerados pelas funções em laranja e roxo. Ao avaliarmos a função destacada em vermelho no parâmetro t igual a 0,25, construímos o ponto em vermelho que vemos aqui. Fazemos o mesmo para a quinta função que construímos, destacada em marrom. Por fim, vamos definir a nossa função final que realiza a interpolação linear entre os pontos gerados pelas duas últimas funções. E, finalmente, avaliamos essa última função, destacada em azul, para o nosso parâmetro t igual a 0,25, construindo assim o ponto em azul que vemos aqui. Esse é o primeiro ponto que construímos da nossa curva. Se repetirmos esse processo para todos os infinitos valores do parâmetro t dentro do intervalo de 0 a 1, teremos desenhado a curva de Bézier de grau 3, que está aqui em azul. De maneira similar ao que vimos antes para a curva de grau 2, uma curva de grau 3 pode ser escrita através da expressão única que vemos aqui, onde as funções b0 até b3 são os polinômios de Bernstein de grau 3. De maneira geral, uma curva Bézier de grau n possui n mais 1 pontos de controle, e pode ser escrita com o somatório que vemos aqui, o qual depende dos pontos de controle e também dos polinômios de Bernstein de ordem n, avaliados no parâmetro t da curva. Por exemplo, temos aqui uma curva de Bézier de grau 7, e, portanto, contendo 8 pontos de controle. Apesar de ser possível utilizarmos curvas de Bézier de qualquer grau, normalmente nos restringimos a curvas de grau menor ou igual a 3. Uma desvantagem de curvas de grau elevado é que, ao modificarmos um único ponto de controle, toda a curva acaba sendo levemente modificada. Isso dificulta o uso dessas curvas. Uma curva piecewise cubic Bézier, como a que vemos aqui, é definida através de várias partes conectadas, onde cada parte é, em si, uma curva Bézier cúbica.
No exemplo que vemos aqui, a parte em azul à esquerda possui 4 pontos de controle e, portanto, é uma curva Bézier cúbica. E a parte em laranja à direita também possui 4 pontos de controle e, portanto, também é uma curva Bézier cúbica. Note que as duas curvas compartilham um ponto de controle. A vantagem desse tipo de representação é que assim temos um controle facilitado e local das curvas. Se movimentarmos esse ponto de controle, por exemplo, somente o segmento em azul da curva será modificado. Esta é uma curva Bézier cúbica piecewise. Como podemos ver aqui, temos 1, 2, 3 pontos de controle e mais alguns que estão escondidos. Mais um ponto de controle, outros 2 pontos de controle e mais um ponto de controle. Esse ponto central é compartilhado entre as duas partes da curva Bézier cúbica por partes. Ao modificarmos este primeiro ponto de controle, note que somente a parte esquerda da curva é modificada. Logo, temos um controle local sobre a curva. Temos que tomar alguns cuidados com as curvas Bézier por partes. Como vemos aqui, é possível gerar curvas que não são 100% suaves, isso é, que possuirão descontinuidades na derivada exatamente nos pontos de controle que são compartilhados entre as partes da curva. Como podemos ver aqui, esse bico na curva ocorre pois estes 3 pontos de controle não estão todos sobre uma mesma reta. Se nós colocarmos os 3 pontos de controle sobre uma mesma reta, temos então uma curva suave. Essa é uma operação tão comum em curvas Bézier piecewise que, no PowerPoint, por exemplo, ao segurar a tecla Shift, os pontos de controle opostos são movimentados em conjunto, garantindo assim a suavidade da curva. Considerando a curva Bézier cúbica por partes que vemos aqui, podemos computar o vetor tangente à curva no primeiro ponto P0 utilizando o cálculo diferencial. Não é difícil de chegar no resultado de que esse vetor será igual a 3 vezes P2 menos P1. Lembre-se que a diferença de dois pontos resulta em um vetor. Logo, a operação que vemos aqui é bem definida. Podemos fazer o mesmo para os pontos P4 e P7. Se considerarmos agora somente esses 3 pontos de controle com seus respectivos vetores tangentes, temos uma representação chamada de spline cúbica de Hermite. Essas representam uma construção alternativa para uma curva piecewise cubic Bézier. Enquanto uma curva Bézier por partes é definida somente através de pontos de controle e a mesma passa em cima de somente um a cada 3 pontos de controle, uma curva cúbica de Hermite é definida por pontos de controle e seus respectivos vetores tangentes. Essa curva irá passar por todos os pontos de controle definidos. Entretanto, um usuário precisa definir os vetores tangentes que controlarão a derivada da curva nos pontos de controle. Como vimos, podemos facilmente converter uma curva no formato de Bézier para o formato de Hermite, e vice-versa. Isso é, essas duas representações são equivalentes e conseguem representar todas as mesmas curvas. Por exemplo, aqui, temos à esquerda a curva em vermelho representada no formato piecewise cubic Bézier, e à direita temos a mesma curva em vermelho representada no formato de Hermite. Para um usuário, utilizando curvas cúbicas de Hermite, seria melhor não ter que definir vetores tangentes. Curvas de Catmull-Rom são curvas cúbicas de Hermite, onde as tangentes são calculadas diretamente a partir dos pontos de controle. Isso é, o usuário precisa somente definir os pontos por onde a curva deve passar.
Por exemplo, para os 4 pontos de controle que vemos aqui, esta seria a curva de Catmull-Rom, que passa por todos os pontos de controle de maneira suave. Para computar essa curva, utilizaremos o seguinte processo. O vetor, dado pela subtração dos pontos P3 e P1, será usado para definir o vetor tangente da curva no ponto P2, após uma multiplicação pela constante 1/2, que reduz a magnitude desse vetor pela metade. De maneira similar, o vetor definido pela subtração dos pontos P4 e P2 será usado para definir o vetor tangente da curva no ponto P3, após a multiplicação pela constante 1/2. Para definirmos as tangentes dos pontos extremos, utilizamos um processo similar com uma pequena modificação. A tangente do ponto P1 será dada pela subtração do ponto P2 com o próprio P1. E a tangente do ponto P4 será dada pela subtração do próprio ponto P4 com o ponto anterior P3. Temos assim todas as tangentes definidas para nossos pontos de controle, e logo estamos no formato de uma curva cúbica de Hermite. Vamos agora converter esses vetores tangentes para mais pontos de controle, para finalmente chegarmos no formato de Bézier, o qual utilizaremos para desenhar a curva. Para isso, definimos um novo ponto de controle Q1 a partir do ponto P1, utilizando a expressão que vemos aqui. Note que essa expressão é obtida a partir da outra expressão que vimos há pouco. Isso é, o vetor V1 nada mais é do que a derivada da nossa função que define a curva no ponto inicial. E essa derivada é dada por 3 vezes Q1 menos P1. Isto é, a diferença entre os dois primeiros pontos de controle de Bézier. Se isolarmos o ponto Q1 nessa expressão, podemos computar Q1 a partir de P1 e do vetor tangente V1, como fizemos acima. Podemos utilizar essa mesma ideia para computar todos os outros pontos de controle faltantes. Assim, efetivamente convertemos nossa curva para o formato de Bézier, onde podemos utilizar o algoritmo de interpolações lineares sucessivas para desenhá-la. Se considerarmos somente um segmento de nossa curva por partes, representado aqui no formato de Hermite, com pontos e seus vetores tangentes associados, esse segmento pode ser descrito explicitamente através de uma expressão que vemos aqui, envolvendo os pontos de controle P1 e P2 e os vetores tangentes V1 e V2. As funções H são os chamados polinômios cúbicos de Hermite. Superfícies paramétricas são também definidas através de conjuntos de pontos. Entretanto, a função que define os pontos da superfície agora possui 2 parâmetros, chamados nesse exemplo de t e s. Cada ponto da superfície está, portanto, associado a uma combinação específica desses 2 parâmetros. Enquanto que uma curva pode ser construída a partir de uma interpolação de pontos, uma superfície pode ser construída a partir de uma interpolação de curvas. Dessa forma, podemos, por exemplo, utilizar novamente os polinômios de Bernstein para definirmos uma superfície cúbica de Bézier. Note que aqui temos um somatório duplo, associado aos polinômios de Bernstein, avaliados nos 2 parâmetros t e s da nossa superfície. Podemos interpretar que o primeiro termo polinomial está interpolando entre os pontos de cada curva, enquanto que o segundo termo estaria então interpolando entre as curvas, gerando nossa superfície final. Mas note que poderíamos inverter essa ordem. Isso é possível, pois os polinômios de Bernstein nas variáveis t e s ocupam papéis simétricos na construção da superfície. Isso ocorre, pois além de podermos interpretar as curvas que compõem a superfície, mostrada aqui, da maneira que vemos à esquerda, podemos também interpretá-la da maneira que vemos à direita.